O Jornal do Meio-Dia está de volta e mesmo após o Tribunal de Justiça ter suspendido o decreto que barrava a análise e aprovação de novos loteamentos com lotes inferiores a 200 metros quadrados em Cuiabá, o prefeito Abílio Brunini mantém a defesa dessa medida. Ele diz que a proposta busca garantir mais qualidade de vida à população e faz duras críticas às construtoras, que, segundo ele, acabam se aproveitando da alta demanda para ofertar imóveis longe dos grandes centros urbanos. E é para falar sobre esse tema polêmico que está aqui no estúdio do Jornal do Meio-Dia, o presidente do Sinduscon, que é o Sindicato da Indústria da Construção Civil de Mato Grosso, Cláudio Kleber Otaiano. Boa tarde, presidente. Seja bem-vindo aqui ao Jornal do Meio-Dia. Boa tarde. Bem-vindo. Boa tarde, Lúcio. Boa tarde, Camila. Presidente, tendo assim como foco os critérios de financiamento da casa própria no programa Minha Casa Minha Vida e olhando também para as normas técnicas, o que é que acontece, que pode acontecer em Cuiabá, sendo mantido esse decreto do lote mínimo de 200 metros quadrados? Lúcio, todas as casas do Minha Casa Minha Vida atendem às normas brasileiras e tem as normas de desempenho. A Caixa Econômica, como é o maior financiador desse programa, é muito rígida nisso. Tem uma fiscalização muito grande. O que vai acontecer é que as empresas não conseguirão construir desta forma, porque com o aumento do lote, diminui a quantidade de lotes por área. O que o senhor está falando aí é o seguinte, é que esse lote mínimo de 200 metros quadrados, ele na prática inviabiliza o Minha Casa Minha Vida? Boa parte, sim. Talvez todos os empreendimentos. Todos? Bem provável. E na visão do senhor, o argumento que o prefeito usa para sustentar essa defesa do lote mínimo de 200 procede? Aliás, são vários argumentos. Qualidade de vida, ele diz que a casa não teria a devida ventilação, tem questão de arborização. E ele também diz que o preço não mudaria, seria o preço mínimo, então, a partir de 200. Gostaria que o senhor reforçasse essa questão também. Mas em termos de saúde, procede isso? Bom, vamos primeiro pelo valor, então. Isso. Tá? O limite de preço a Caixa que determina. Então, não passou daquilo, não tem condições. Questão de saúde, é questão de projetos. Pode-se aumentar a parte de ventilação, todas as casas têm laje, todas as casas têm infraestrutura, tem rede de esgoto, de água, iluminação, pavimentação. Questão de que vai atrapalhar a questão de saúde, muito difícil. E as outras quase mais de 1 milhão de casas feitas, será que teve esse problema? Então, existem critérios dos programas habitacionais que devem seguir essa questão, inclusive, de ventilação, de laje, de esgoto, até pavimentação. É isso que o senhor quer dizer, que não Exato. tem como passar por cima disso. Não é a metragem que vai definir isso, né? Não é a metragem. E muito pelo contrário, é uma obra de interesse social. Qual que é o interesse social? Atender aquele que não tem condição de construir uma casa hoje. E tem condições de... O aluguel é mais caro, às vezes, do que a própria parcela que ele vai pagar na casa. É 30 anos. Mas daqui 30 anos de aluguel, a pessoa não vai ter onde morar. É o dinheiro que vai embora. É um dinheiro que vai embora. Agora, o que o prefeito Abílio Brunini tem defendido com certa insistência é de que esse lote de 200 metros quadrados é para que essas pessoas tenham mais dignidade. Nesses lotes que são um pouco menores, essa dignidade está ausente? Olha, falta de dignidade é ver a pessoa fazendo barraco de madeira, cobrindo com telha de cimento, de zinco, morando em lugares aí que não tem o mínimo de infraestrutura. Aí sim é falta de dignidade. Entrar numa casa que está dentro dos padrões que as normas brasileiras definem. Exigem, né? Definem. E outra coisa, as normas brasileiras definem o seguinte, o lote mínimo deveria ser 125 metros. Cuiabá nós não fazemos com 125 metros. Estamos bem acima disso.
Faz com quanto aqui em Cuiabá? Olha, de 170 acima. Ou seja, já é maior que o mínimo estabelecido por esses programas habitacionais. E se você faz uma casa de 45 metros, dá para colocar 2 quartos, sala, cozinha, banheiro, com uma certa dignidade, sim, com dignidade. Quantos metros? 45. Se você colocar o mínimo que tem feito, às vezes pode até fazer por 40, mas vamos considerar 45 metros. Se você tem um lote de 170, o que sobra? Sobra muita coisa também. Que a pessoa, com o passar do tempo, com a evolução que todos nós procuramos crescer na vida, pode fazer mais um quarto, pode fazer mais alguma coisa ali dentro, naquela casa mesmo. Agora, presidente, o próprio prefeito diz que, por mais que a Justiça derrube ao final esse decreto, a validade dele, ele vai utilizar de todos os artifícios possíveis para atravancar essa construção de casas populares em terrenos abaixo de 200. Como o senhor avalia essa postura? O que vai acontecer com a habitação em Cuiabá, que já tem um déficit? O que deve acontecer? Bom, ele é o prefeito, Sim. Ele tem o seu poder e o seu direito. O que pode acontecer é que o Mato Grosso, o interior, está crescendo. Muitas empresas já estão construindo no interior e cidades bem menores, nos últimos 3 anos, construíram muito mais casas do que Cuiabá. O senhor podia citar um exemplo? Um exemplo, Primavera do Leste. Nos últimos 3 anos, construiu 6 mil casas. Cuiabá, 6 mil? 6 mil, Cuiabá 4.500. Isso são dados que eu peguei dentro da Caixa Econômica, mas tem uma série de outros municípios aí nessa forma. Inclusive, as empresas estão indo para o interior. Tem projetos, tem empresas que já falaram, se ficar nisso, inviabilizam Minha Casa Minha Vida, vão para o interior. Com isso, o que acontece? Menos empregabilidade, menos pessoas necessitadas vão conseguir casas, e então o interesse social aqui diminui. Presidente, e é preciso agora tentar chegar ao seguinte entendimento. Como resolver esse impasse para acabar com essa polêmica, para fazer exatamente o que o senhor falou aí, atender o interesse social de quem ainda não tem um teto para se abrigar? Veja bem, a melhor coisa do mundo que tem é o diálogo. É sentarmos todos, inclusive o poder público, com base nos projetos, analisar, ver projetos melhores, se pode melhorar, todo projeto pode melhorar, independente do tamanho do lote. Se o lote é menor mesmo, para dar condições de que as empresas possam construir e atender os mais necessitados. O melhor que tem é o diálogo. Nós fizemos estudos, estamos apresentando ao CMDE, que é o Conselho Municipal de Desenvolvimento Estratégico, que é um passo inicial para que se possa fazer os projetos de lei e estudar. Que é um órgão municipal. É um órgão municipal. Inclusive, se eu não me engano, o presidente é o secretário Porto Carreiro. Já estivemos várias vezes, estamos participando, temos uma cadeira nesse conselho. O objetivo, o que é? Não é para que o empresário venha construir e ganhar. Muito pelo contrário, porque como tem limite, tem teto, e uma vez definido o valor, o mercado pode subir o custo, mas aquele ali não. Já está definido. E facilita para que os adquirentes possam ter sua casa com dignidade. E esse estudo, o senhor acredita que o prefeito, antes disso, fez algo parecido? Houve uma consulta a esse conselho ou não? Porque ele é arquiteto, mas, por outro lado, o senhor traz muitas razões para mostrar que a medida que ele toma hoje talvez não seja melhor. E aí, o senhor acredita que pode haver esse diálogo, pode haver uma revisão desse decreto? Eu creio que sim, porque desde que o prefeito assumiu, o Sinduscon tem estado com ele diversas vezes, diversas reuniões, para debater os mais diversos assuntos referentes à cidade. E nós, como somos da construção, a cidade é físico, é concreto, é matéria. E nós vivemos aqui também. Nós queremos uma Cuiabá melhor. Então, são várias empresas, somos todos engenheiros, e temos também, cada empresa tem a sua parte social. Então, isso tudo entra em estudo. E nós temos conversado com o prefeito, esperamos que achemos um denominador comum para tudo isso. Sim. O que está hoje, presidente, dentro das normas, né, e que se encaixa no Minha Casa Minha Vida. Por exemplo, o prefeito quer um lote mínimo de 200 metros quadrados. Hoje, qual é o maior lote abaixo dos 200 metros?
Olha, de acordo com a legislação atual, 125 metros seria o menor lote. Mas o que tem feito aí, 160, 170 metros, é o que a gente tem visto o pessoal fazer. Pode ser que tenha um ou outro menor, né? Mas, em média, 160, 170. 160, 170. E se constrói casas boas dentro desse lote. E a outra pergunta se for para fazer isso num lote de 200 metros quadrados, no mínimo, quanto isso vai encarecer essa habitação popular? Vejamos. Em termos percentuais. Sim, vejamos, em termos percentuais. Porque não é só o lote. Quando eu aumento o lote, eu diminuo o número de habitações. O processo de fazer um projeto desse é o mesmo, o custo é o mesmo. Diminuindo o número de habitações, logicamente, o custo vai aumentar, sim. Vai ter menor... Porque vai diminuir o faturamento total da empresa. Não, e às vezes... Mesma área, só que dividido por lotes maiores. Né? Porque conjunto residencial é uma linha de produção. Fazer uma casa naquele preço torna-se inviável. 2, melhora. 100, dá condições. Então, nós temos que pensar uma quantidade mínima, que são os empresários vêm, né, para atender. O custo, ele é diluído no maior número. Certo. E, antes de encerrar, gostaria de perguntar ao senhor qual outra prioridade, além dessa questão, deveria tomar a Prefeitura frente para ajudar no desenvolvimento, na expansão habitacional aqui em Cuiabá, que, como o senhor mesmo citou, municípios do interior estão mais à frente que nós até. Qual deveria ser uma prioridade? Bom, a prioridade seria resolver esse impasse. Sim, além disso. Porque hoje, a lei atual, ela é anterior, porque já que tem uma liminar, essa liminar ainda não está valendo. Então, a legislação anterior, todos os projetos que estão dentro da Prefeitura hoje estão dentro da legislação. O primeiro passo seria, se puder, analisar de acordo com a legislação atual os que estão lá dentro. E vamos sentar para conversar, porque uma empresa, ela procura a área, ela negocia a área, faz o projeto para aquele número de casas. No meio do caminho, você falar, olha, não vai ser aprovado, sendo que todo mundo, antes de fazer qualquer projeto, estuda a legislação, para depois entrar. O senhor disse aí o seguinte, que os projetos que foram encaminhados à Prefeitura, eles antecedem a edição do decreto. Corretamente. Dá para mudar as regras do jogo no meio da partida. É meio difícil, né? Sim. Presidente, obrigado pela presença e pelas informações aqui no Jornal do Meio-Dia. Obrigada e uma ótima tarde. Eu que agradeço, estamos à disposição.